Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web aula de Sistemas de Medida e Representação Gráfica, né, ao C3, lá do curso de vocês. Reforçando aqui com relação a alguns avisos, né, o período de realização aí da UC de vocês está desde o dia 17, finaliza do dia 18/8, né. Aqui no AVA, né, a gente tem algumas particularidades, por exemplo, com relação ao cronograma, né? Então, que eu vou passar para vocês. Só que antes disso, já aproveitem aí para fazer o registro aqui, ó, na lista de presença, porque a lista de presença aqui, no caso de vocês, ela é obrigatória, certo? Aqui, por exemplo, quem já assinou, deixa eu ver, o Edson, quem mais? Tem bastante gente na turma, né? Jefferson, Larissa, Lucas, Marcelo, Marco Aurélio, Ovidio, quem mais? Deixa eu ver aqui. E Wesley, certo? Então, para quem não assinou aí, façam a gentileza de assinarem, certo? Então, pessoal, respeito das nossas webs, né? Então, dia 27, né, vocês tiveram a primeira web, o professor estava me substituindo. Dia 5, né, nós também tivemos, né, uma web, né, foi a primeira, né, que nós tivemos aqui, ó, dessa UC, né, de sistemas de medida. Inclusive, ela está aqui disponível para vocês na biblioteca, tudo bem? A gente fez o quê? Começou a fazer a situação de aprendizagem, né? Que só tem uma situação de aprendizagem aqui para a gente poder fazer, né? Ela tem 4 etapas, né? Então, a gente hoje vai dar continuidade na resolução da situação de aprendizagem, tudo bem? Outra coisa, com relação às outras duas webs, né? A web do dia 12 e do dia 17, né? Que no caso aqui, ó, da próxima sexta e do dia 17, como a UC finaliza dia 18, né, para vocês, isso aqui, ó, finaliza dia 18, mas para valer o quê? Para valer os 100 pontos. Depois do dia 18, né, até dia 18 vocês não conseguiram enviar, né? Aí depois do dia 18, vou ver aqui quantas pessoas já enviaram, por exemplo, ó. Então aqui, por exemplo, 8 pessoas já enviaram, falta eu corrigir uma, tudo bem? Então, até dia 18, vocês têm a opção, né, a possibilidade aí de fazer o envio. Aproveitem aí o fim de semana, né, para vocês fazerem. Por quê? Até dia 18, né, que é essa data que está aqui, a atividade de vocês vai valer os 100 pontos. A partir do dia 18, né, depois aqui está aqui término, mas na verdade deveria estar aqui no início. A partir do dia 18, quem enviar depois do dia 18, aí vai valer 80 pontos. Por quê? Porque já começa a outra unidade curricular, né, que é o quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A outra unidade curricular, depois de sistemas de medida, é qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, né? Ela vai acontecer do dia 19 até o dia 15. Tem praticamente um mês aí para poder fazer ela também, certo? Então, fiquem atentos aí com relação aos prazos, né? Ela é uma UC mais curtinha, só que ela já é uma UC específica do curso de vocês, né? Então, aqui a gente, por exemplo, vai trazer algumas práticas mostrando os equipamentos de proteção individual, coletivo, né? Algumas particularidades específicas do eletricista de redes, certo? Então, a gente vai trazer algumas webs práticas aqui para vocês, para a gente poder já contextualizando, né, a profissão, né, que vocês pretendem exercer ou que já exercem, certo? Então, primeira consideração, então, é essa, pessoal. Fiquem atentos aí aos prazos, né? Porque depois do dia 18, né, quem enviar, aí vai ser consideração, vai ser de 80 pontos para as atividades. Porque a gente precisa ser justo, né, com quem entregou aqui dentro do prazo. Tudo bem? Então, ó, com relação às webs, né? Na web de hoje, aqui do dia 10, né, das 20h30, né, até as 22, dependendo, a gente pode terminar antes, né, se a gente conseguir finalizar o que precisa. Que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, ó, explicando, né, o passo a passo para a resolução da SAP 1, né, que só tem nela para poder fazer, né? Então, aqui, ó, a folha resposta, né, que a gente vai fazer junto aí, que na verdade a gente já começou, né? Então, a gente já começou a fazer ela. Professor, onde que está essa resolução? Está aqui na biblioteca. Você vem aqui na biblioteca, acessa aqui a web da última aula, né? Coloquei web aula 1 aqui, mas é porque era a primeira que eu estava tendo com vocês. Mas no título aqui é web aula 2, né? Então hoje é a web aula 3. Coloquei aqui 1, mas é porque estava com... Era a primeira web que eu estava tendo com vocês. Então aqui, por exemplo, ó, a gente fez aqui, ó, explicamos algumas coisas, né, sobre as chaves.
falamos aqui das normas, né? Das normas da neoenergia específicas para esse sistema de medida e representação gráfica, certo? Expliquei para vocês qual o documento que vocês precisam se orientar para poder fazer a atividade, né? A tabela de simbologia e tal. Então, assim, conteúdo tem aqui, pessoal. Basta vocês estudarem, basta vocês acessarem e, certo? Porque a web, ela realmente é um pouco extensa. Porque, por exemplo, ó, a gente fez o quê? 1h20 de web, né? Então, às vezes o pessoal desanima, fala, ah, não vou assistir web não, né? Mas aqui na web já está caminho das pedras para vocês fazerem as atividades, tudo bem? Essa é a ideia. Bom, só aí as outras web, dia 12 e dia 17. Dia 12, que é a próxima sexta, e dia 17, eu vou estar à disposição aqui de vocês só para tirar dúvidas com relação à situação de aprendizagem dessa unidade curricular, sistemas de medida, tudo bem? Então, dia 12, nesse horário aqui, das 20h30 às 22h, vou estar à disposição de vocês aqui, né, na plataforma. Caso tenha necessidade, aí a gente inicia uma web para poder tirar dúvida. Se não tiver dúvida, não vai ter web, tudo bem? Então, é necessário que vocês comecem a fazer para as dúvidas aparecerem. Então, dia 12 e dia 17 vai ser web de dúvidas, exclusivamente de dúvidas. Se não tiver ninguém com dúvida, as webs aqui não vão acontecer, porque hoje a gente finaliza a explicação da situação de aprendizagem. Tudo bem? Alguma dúvida aqui com relação ao cronograma? Ou a gente pode seguir? Ângelo, Professor, Ângelo, Tá, peraí. Deixa eu só ver quem está falando aqui. Quem que é o... Marcelo, Fala, Marcelo. você consegue disponibilizar essa apostila dessa UC para a gente, para poder imprimir e poder estudar melhor com ela, Certo. meio A físico? apostila impressa, vocês podem consultar na unidade aí de vocês, né, no caso de Taguatinga, se eles têm disponível para vocês. Eu sei que teve uma outra turma que eu estou acompanhando, que eles disponibilizaram para um aluno lá sim. Inclusive, até a mãe do aluno mandou a foto lá das apostilas de todas essas UCs aqui, ó. Tem a apostila delas todas, né? Então, aqui, por exemplo, ó, fundamentos. Peraí, deixa eu só pegar a turma de vocês, é a 010. A turma 010 aqui, ó, ao total vocês têm 10 unidades curriculares, né? Então, que eu tenho certeza que tem apostila, né? Porque eu já trabalhei esse curso, né, de forma presencial com outra turma. Fundamentos de Eletricidade tem 2 apostilas de Fundamentos de Eletricidade, né? Sistemas de medida também tem um livro didático aqui, ó. Você vem aqui no conteúdo do curso, tem um livro didático, só que é digital, né? Senhor, eu quero o livro impresso. Qual que é o procedimento que eu recomendo vocês fazerem? Procura a unidade de vocês e solicita essas apostilas, né? Caso vocês tenham mais facilidade em trabalhar com as apostilas impressas, né? Fundamentos também tem apostila, montagem, instalação, né? Todas essas UCs específicas aqui têm apostila, tudo bem? Eu estou te perguntando porque as duas apostilas da segunda UC foi disponibilizado o professor que mandou no WhatsApp para a gente, aí fica mais fácil do que ir lá no Senai, entendeu? Às vezes a Ah, gente não entendi. tem disponibilidade para ir lá. Entendi. Não, vou verificar aqui, dependendo. Eu tento enviar aí para vocês também. Tudo bem? Tá, joia. Obrigado. Você falou PDF, né? Isso, PDF, de forma que a gente possa imprimir, né? Entendi. Não, beleza. Bom, Eu não sei se eu obrigado. vou conseguir acessar esse PDF aqui para vocês, que eu acho que não tem. O link aqui, ó, a gente consegue só o, o digital, né? O PDF eu acho que não vai ter jeito. Mas eu vou verificar Pois é, aqui o que eu consigo fazer. por aqui não é possível, né? Aí o professor, acho que o professor anterior mandou para a gente as apostilas e nós imprimimos, Tá, tá não, bom? beleza. Essa questão eu vou Obrigado. verificar para Obrigado. vocês. Mas caso vocês Tá queiram a bom. versão impressa, né, para vocês às vezes não ter gasto com impressão, né, vocês podem solicitar lá na unidade de vocês, beleza? Que aí lá na unidade eles não vão cobrar, eu acredito, né? Não vão cobrar. Bora lá. professor, Oi, pode falar. é o Anderson. Fala, Anderson. Perguntar uma coisa para o senhor aí. Eu entrei pelo celular hoje. Pelo link que o senhor mandou, vai ter presença? Sim, a lista de presença está disponível aqui, ó. Estou aí, foi direto pelo celular.
Então eu vou ter que entrar pelo computador, então. Não, mas aí no celular você consegue também acessar aqui o EAD. Então você vem aqui, ó, e vai digitar o link aqui, ó, ead.fieg.com.br. Abre o seu navegador, né? Minimiza a janela aqui, ó, e digita aí no seu navegador que você consegue acessar a sala e fazer o registro de frequência. É porque sempre eu entro lá pelo link do EAD, né? Agora eu entrei direto pelo link que o senhor colocou lá no grupo, aí eu vejo direto a página já. Entendi. Eu vou ter Não, que pois é, voltar por isso lá. que às vezes a gente evita de mandar o link no grupo, porque justamente tem esse problema, né? Então a recomendação é que vocês sempre entrem talvez pelo computador para poder facilitar e fazer o registro de frequência. Tudo bem? Então o link aqui é esse, é ad.fieg.com.br, para você acessar aí do celular, né? No caso, do navegador do celular. Então, oi, pode falar. Eu tinha saído o áudio aqui. Oi? Entendi, pode. Ah, tá. Acho que ele já tinha perguntado. Então, pessoal, é isso, né? Hoje a gente finaliza a explicação da situação de aprendizagem, né? Dia 12, próxima sexta, né? Dia 12 aqui, ó, das 20h30 às 22h, vou estar à disposição para tirar dúvidas exclusivamente, tudo bem? Dia 17, das 20h30 às 22h, também, certo? Então, dia 17 aqui, ó, das 20h30 às 22h, vou estar à disposição só para tirar dúvidas. Por quê? Dia 18 finaliza. Então, até dia 18, né? Vocês fazerem, vai estar valendo sim. Depois do dia 18, as considerações vão ser valor de 80. Tranquilo? Só para a gente ser justo aí com quem se dedica aí para poder entregar a prazo. Esse fim de semana, a atividade é curtinha, né? Não precisa fazer contas, vocês vão ter que fazer, né? Eu vou mostrar aqui as continhas que vocês vão fazer, mas as contas são simples, né? Então a gente vai trabalhando junto aqui. Tranquilo? Então, bora Mais lá, uma bora. dúvida. Pode falar. Eu tenho duas para entregar. A terceira, que eu vou entregar hoje para o senhor, e essa UC aí, que é... Você fala de fundamentos de eletricidade. Isso. Certo. Mas aí eu estou entregando hoje para o senhor a terceira. Certo. Essas duas aí, vai ser até as outras duas que o senhor vai... A outra o senhor vai terminar hoje. Mas isso aí vai até o dia 18 mesmo, nas duas também? Não, aqui, ó, as atividades da situação da UC de fundamentos de eletricidade aqui, ó, quem ainda não enviou, pode enviar, né? Só que agora as considerações vão ser o quê? 80 pontos, né? A nota máxima que vocês podem tirar aqui é 80, certo? Porque essa UC aqui, ela já finalizou, certo? Então, aí entra no período de recuperação. Mas até o final do curso aqui, ó, vocês podem enviar essas atividades, né? Só que aí vai ter o quê? Vai ter essa redução da avaliação aqui. Elas já não valem mais 100, agora elas valem 80. Então só muda isso. Vocês continuam podendo enviar elas, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém já enviou. Né? Aqui por enquanto não, não tem nenhuma para corrigir. Aqui foram 27 que enviaram, né? Deixa eu ver aqui a SAP 2. A SAP 2 foram 19. Todos os que enviaram eu já corrigi e já dei a nota. Né? Aqui a SAP 3, deixa eu ver. Aqui foram 15, né? Então, quem ainda está aqui na web e ainda não fez o envio, né, dessas situações, pode continuar fazendo, né? Que aí agora eu vou corrigir, só que daí vai ter um valor de 80 pontos, tudo bem? Dessa UC de fundamentos de eletricidade. Oi? Tá, da segunda e da terceira, né? E a primeira que enviou em dias? Também ela cai Não, pela porcentagem ou não? não, primeiro que você enviou um dias, eu avaliei de 0 a 100, Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Então certo? só foi as atrasadas, a segunda e a Isso, terceira que eu vou enviar. isso. A segunda e a terceira e a avaliação vai ser de 0. Tranquilo? Entendi. Beleza. Fiquem atentos aí que o quanto antes vocês enviarem para poder, né, começar a estudar aqui a próxima UC, acho que vale a pena aí. Beleza? Porque as dúvidas de vocês aqui vão aparecer só quando vocês realmente começarem a fazer, certo? Então, ó, já dei os avisos aqui, né, também de fundamento de eletricidade. Lembrando, né, que fundamento de eletricidade aqui, ó, né, a gente tem aqui a biblioteca com várias webs, né, vocês tiveram aqui, ó, acho que 10 webs, né, as webs são um pouquinho extensas, pessoal, mas isso aqui ajuda vocês a fazer a resolução das SAPs, certo?
comigo aqui, se eu não me engano, eu comecei a ministrar aula aqui para vocês dia 1º, né? Foi quando eu entrei aqui. Então, aqui eu ministrei aula 9, 10, 11. Teve essa aula do dia 12, que foi de dúvidas, né? Que poucas pessoas entraram para poder tirar dúvidas, né? Então, aqui, ó, é importante vocês começarem a fazer, porque senão vocês vão ter dúvidas, né? Então, a web aqui, por exemplo, ó, do dia 12 e 17 vai ser igual essa web aqui, ó, do dia 15/7, da UC de Fundamentos de Eletricidade. Só vai ter web se vocês tiverem dúvidas. Tudo bem? Então, vou continuar aqui. Então, o C de Fundamentos, né, finalizou. O C de medidas de representação, né? Abri aqui a SAP, né, porque até então a gente está dando continuidade aqui na SAP, né? Só fechar algumas coisinhas aqui. E abrir aqui a atividade. SAP 1. Não, esse aqui é da outras 6. Então, na última aula, a gente conseguiu resolver aqui, ó, até qual etapa, né? Essa etapa que a gente já fez, né? Vou repassar aqui com vocês da atividade. Então, a primeira etapa aí da situação de aprendizagem é a parte de identificação de símbolos, né? Então, a gente tinha aqui um croquis, uma planta baixa, né? Na verdade, é um croquis, né? Porque o croquis, ele coloca os símbolos representados, né? E ele pede para a gente poder identificar o que é cada símbolo, né? Então, a gente já fez isso aqui, né? Ué, professor, cadê as respostas, né? A resposta está lá no vídeo da aula anterior, né? E aí, a gente detalhou cada um deles, né? A gente fez junto aqui, tudo bem? E aí, a parte aqui, ó. Segundo desafio é realizando medições. Aí ele fala, relacione e identifique com o X qual ferramenta que você utilizará para obter as medidas, né? As medidas tanto na prática quanto na realização do projeto, né? Então aqui a gente também sinalizou, comentou sobre essas ferramentas, né? Falei aqui para vocês que esse aqui é o micrômetro, que é usado mais na mecânica, esse aqui é o paquímetro, esse aqui é o escalímetro, né? Então a gente já fez essas medidas aí, tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, ó, essa atividade aqui juntos, ó. Então, ele pede aqui, por exemplo, ó, relacione com aqui um X, era essa atividade, né? E aqui tem, ó, um vão básico de 35 metros com medida em milímetro, centímetro, metro e quilômetro para o vão entre os postes de 1 a 7 da figura 1. Então, vamos lá ver onde estão os postes de 1 a 7 da figura 1, né? Então, vamos lá olhar. Voltar aqui na figura 1, ó, dos postes 1 até o 7, né? Então, o vão aqui, ó, que tem, é de quantos metros? Vai lá mostrar pra gente, ó. Espera aí, voltar aqui um pouquinho. Então, o vão básico de 35 metros, certo? E aí, o que que ele pede a gente para poder fazer? Expressar, na verdade, aqui só para identificar qual a ferramenta, né, que fez a leitura da medida, né? O vão básico, ele é 35 metros, mas o que que foi medido lá? Foi esses valores aqui, ó, certo? Então, foi medido 21.000 milímetros, 2.100 centímetros, 210 metros e 0,210 quilômetros. O que é o vão básico, professor? Vou mostrar aqui para vocês. Vou destacar essa informação aqui, vou colocar sublinhado. O vão básico é a distância mínima entre um poste e outro, né? Então, na aula passada, a gente já viu, né, o que significa cada símbolo desse aqui. Deixa eu copiar esse desenho, colocar lá embaixo, fica mais fácil da gente explicar. Vou colocar essa figura aqui de novo. Então, o vão básico, pessoal, é a distância mínima entre um poste e outro. Então, entre o poste aqui, ó, 1 e 2, tem 35 metros. Entre o poste 2 e 3, 35 metros. Entre o 3 e o 4, 35 metros. Certo? É isso que está querendo dizer. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa informação? Sim ou não? Alguém está com áudio habilitado aí? Quer perguntar, Anderson? Não, professor, desculpe aí. Ah, beleza. Então, o que aconteceu, né? A medida total aqui, ó, entre os vãos. Cadê o texto, gente? Daqui a pouco a tabelinha do negócio sumiu aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Z. Só diminuir aqui o desenho para poder. Ah, tabela para trás do desenho. Então, ó,
E o vão aqui, entre os postes de 1 a 7, o vão total aqui que ele mediu foi de quanto? Foi esse valor aqui, ó. Só que esse valor tem diferentes, o quê? Tá na mesma unidade de medida, que é o quê? Metros, né? A unidade de medida de comprimento é o metro, certo? Que é a unidade padrão aqui, ó. 210 metros, certo? Então, para medir esses 210 metros aqui, ó, quais dessas ferramentas aqui vocês acham que é necessário utilizar? É a trena? É o metro? É a fita métrica? Qual delas? A trena. Tudo bem. Então, vem aqui e escreve o quê? Trena. Tá vendo? Muito tranquilo, não é? Atividade? Então, agora, não é aqui não, né? É lá nos metros, né? Colocando aqui a informação no lugar errado. Trena. Porque a trena, geralmente, a medida dela, a medida padrão da trena é em metros, né? Então, você geralmente não tem uma trena que vai medir, né, 210 metros total. Aí você vai medindo metro a metro, né? 5 metros, depois mais 5, né? Às vezes tem algumas trenas que tem mais, que tem uma métrica maior, né? Mas em si o metro, a ferramenta que geralmente utiliza para medir o metro é o quê? A trena. Tudo bem? E agora, outras medidas. Essas medidas aqui, ó, centímetro e milímetro, foram medidas do quê? De projeto, certo? Então, o centímetro, geralmente, quando a gente está lidando com desenho, né? Qual dessas ferramentas aqui vocês acham que a gente usa? Quando a gente está lidando só com projeto elétrico, né? Trena usa quando a gente está mexendo só com desenho no papel, para medir uma linha de um ponto até outro? Sim ou não? Acho que não, professor. Não, Não, né? usa a régua. Muito bem, você usa a régua, né? Geralmente para centímetro, você usa o quê? Já tem até a graduação aqui, ó, né? Centímetro, você vem aqui e escreve o quê? Régua, certo? Certo? Ou então, outro equipamento também que tem medidas em centímetros, que é o quê? O escalímetro. Escalímetro né? também você pode medir, certo? Então, colocar aqui régua ou escalímetro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pode continuar? Beleza. Pode. Beleza. Essa aqui, ó, essa medida de forma específica, né? 21 mil milímetros. Desses equipamentos aqui, é o que dá mais precisão, assim, para a gente, tratando-se de projetos, é o escalímetro, né? Então, essa medida aqui, ó, de 21 mil milímetros, ela provavelmente foi feita com o escalímetro, né? A régua, geralmente, poderia ser utilizada também, né? Porque geralmente a régua tem 30 centímetros ou 30 mil milímetros, né? A régua também poderia ser utilizada, né? Então, vou colocar aqui escalímetro como prioridade, né? Porque tratando-se de projeto, né? No caso aqui, ó, esse croquis, a prioridade é que se use o escalímetro, justamente para poder você aprender a fazer as conversões, né? Sei lá, de milímetro para metro, de centímetro para metro, né? E fazer vamos dizer, as conversões da escala que está definida também no projeto. Tudo bem? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão das escalas. Então, escalímetro como prioridade ou régua. Aqui eu coloquei régua como prioridade embaixo, justamente pela questão da escala dela, né? A escala da régua é geralmente em centímetros. Já a escala do escalímetro é milímetro. Tudo bem? E o quilômetro? Qual desses equipamentos aqui vocês acham que vai usar? Pode ser esses dois aqui, não pode? Tanto a trena quanto o metro. Metro. O metro, geralmente, né? Então, a gente vem aqui e coloca o metro, porque é uma medida maior. Quilômetro quer dizer o quê? Mais de 1.000 metros, né? Então, aqui foi 0,210 quilômetros, né? A medida. Essa aqui é tudo a mesma medida, só que tá o quê? Na verdade, tudo a mesma medida, é tudo 210 metros, né? Só que estão expressas e que com os múltiplos e os submúltiplos, né? Vocês lembram aí que significa o centímetro? Quando a gente tem centímetro, quer dizer que a gente pega esse valor aqui, ó, para saber quanto que é o valor real, né? E faz o quê? Divide ele por 100. Bem, Então, se eu quero saber quantos metros que tem 2.100 centímetros, eu divido por 100. Se eu quero saber quantos metros que tem 21 mil milímetros, eu faço o quê? Divido por 1.000.
Milímetro aí a divisão já é por 1000, né? E quilômetro? Eu divido ou eu multiplico? Sim. Multiplico por 1000, né? Para mim saber quanto que tem, quanto que é o valor em metros, aí eu faço a multiplicação em 1000. Então, se eu pego 0,210, multiplico por 1000, eu vou ter quem? Os 210 metros, que no caso é o que é o vão total da rede, entre o poste 1 e o poste 7. Tudo bem? Então, ó, aqui é como se fosse 35, mais 35, 70, mais 35, 105, mais 35, 140, mais 35, 170, e perdi a conta, mais 35, passou um pouquinho, né? 200, 170 mais 35, 205. Aí ele arredondou para 210, né? Porque teve aqui, como é poste, né? Na prática, acaba acumulando alguns errinhos aqui, né? Mas de 35 e 35, deu o quê? Os 210. Tudo bem? Então, o vão total aqui, ó, é de 210 metros. Certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui, pessoal? Não, mas não Sim, está ó. arredondado não, professor. A cada 2 aí dá 70. 3 vezes 7, 21. 210, está certinho. Então, pronto. Você tá mais bom de conta que eu, hein? Valeu. Vamos para a próxima, pessoal? Tá aqui, ó. Interpretando escalas. Essa aqui é mais complicadinha um pouquinho. Por quê? Agora a gente vai precisar fazer as contas, né? Então, na situação de aprendizagem, tá aqui, ó. Aplicando medidas e símbolos em circuitos de redistribuição. Primeiro, solucione individualmente as seguintes questões. Apresente uma tabela mostrando os vãos básicos entre os postes 8 e 9 de 40 metros. Depois, os postes 1 ao 7 de 35 metros. Preencha no formulário mudanças de escalas, as medidas em milímetro do circuito elétrico nas seguintes escalas: 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. Vou dar um zoom aqui para melhorar isso aqui para vocês. Certo? Então, essa aqui é a atividade que vocês precisam fazer. Fazer o quê? A mudança de escalas, né? Então, vocês precisam preencher esse formulário aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Preencher o formulário com os dados corretos para vão básico entre os postes 8 e 9, conforme o croquis apresentado. Então, entre os postes 8 e 9, a gente tem o quê? 40 metros. Essa é a informação que está dando aqui para a gente, não é? Entre os postes 8 e 9, o vão é de quanto? 40 metros. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Correto, professor. Beleza. Então, ó, na escala, né, vou colocar, adicionar aqui, ó, uma escala, só para vocês entenderem a questão da escala. Eu vou inserir que depois eu vou excluir esse valor. Se fosse na escala aqui, ó, de 1 para 1. O que essa escala de 1 para 1 significa? Quer dizer que cada unidade está equivalente ao valor real, né? Por isso que fala de 1 para 1, certo? E aí eu vou adicionar uma outra coluna aqui, só para vocês entenderem essa questão de conversão de escala. Eu vou inserir aqui, ó, uma coluna à direita. Mas vocês não vão precisar fazer isso aqui, beleza? Isso aqui é só para mim ajudar vocês aí na interpretação. Ctrl X, Ctrl V. Então, ó, valores em metros. Valores em metros. Vou colocar só em. Vou diminuir aqui também, que aí a gente consegue ver se coloca tudo na mesma. Só mudar aqui o layout, só um instante, pessoal. Professor, nesse caso aí, se eu pegar 40 dividido por 25, não vai me dar o resultado, professor? Da Sim, eu tô escala? tentando. Sim, sim, só estou tentando mostrar aqui a questão de como se utilizar a escala, entendeu? Por isso que eu adicionei essa coluna aqui. Mas é isso mesmo, né? Tá bom. Eu vou mostrar ali no conteúdo isso aí para vocês. Então, isso aqui é só para mostrar, por exemplo, ó, na escala de 1 para 1, né? Se eu tivesse, por exemplo, né, um metro na prática, né? No caso aqui, eu tenho quantos metros na prática? 40 metros, né? Então, na escala de 1 para 1, foi uma escala que eu, né, escolhi aqui, ó, o valor em metros vai ser o quê? Vai ser 40, tudo bem? Valor em milímetros desses 40 metros. Quantos milímetros que eu tenho em 40 metros? 40, o quê?
40 mil, certo? Então, é dessa forma que vocês precisam preencher a tabelinha. Expressar o valor em metros, expressar o valor em milímetros, expressar o valor em centímetros. 40 metros tem quantos centímetros? 4.000. 4 mil? Não, 40 mil centímetros. 40. Então, aqui é 400 mil milímetros. Sim. Vou fazer a conta aqui, ó. Fazer a conta. É muito zero, né? Eu quero saber o valor em milímetros, né? Quero saber quantos metros que tem, né? Em 40 metros tem quantos milímetros? Eu pego esse valor aqui em metros e multiplico ele por 1.000, né? Essa é a conta que eu preciso fazer. Então, aqui, ó, 40 vezes 1.000 é igual a 40 mil. Então, estava certo. 40 mil. Agora, centímetros. Agora eu multiplico por quanto? Por 100. Não é centímetros? 40 vezes 100. Aí eu vou ter o valor em centímetros. 4.000 centímetros. Certo? E em quilômetros? 40 metros tem quantos quilômetros? Essa aqui é Você difícil, vai hein? dividir por... Dividir por 1.000. Muito bem. Então, vou pegar aqui, ó, 40 e dividir por 1.000 para saber quantos quilômetros eu tenho em 40 metros. 0,04. Então, é dessa forma que você precisa fazer o quê? Preencher essa tabela. No caso aqui, eu fiz de escala de 1 para 1, só para poder mostrar como que vocês precisam preencher. Agora, a gente vai usar o quê? As escalas. Tudo bem? Agora, esse valor de 40 aqui, ó, a gente vai usar as escalas. Tudo bem? Professor, como que usa escala, né? Então, nosso amigo aí já deu spoiler, né? Basta pegar esse valor aqui, ó, e dividir pelo valor que está reduzindo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, escala de 1 para 25. Aqui, ó, era de 1 para 1. Quer dizer que 1 metro simbolizava um valor real, né? Então, agora eu tenho o quê? A cada 25, caso metros, né? Vai representar o quê? Um valor em metro, outro valor em milímetro, outro valor em centímetro, certo? Então, ó, professor, não entendi, né? Explica de novo aí, né? Deixa eu colocar essa tabelinha aqui embaixo. Na aba de conteúdo aqui de vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vai ter o conteúdo aqui, ó, explicando esse passo a passo, né? Então, vamos fazer junto aqui, ó. Então, aqui a gente está do desafio. Vamos ver qual desafio que é aqui, ó. Esse aqui é o desafio 3, interpretando escalas, né? Então, ó, dá uma orientação para vocês sobre quando vocês às vezes não estão conseguindo achar o conteúdo para vocês estudarem, né? Já falei isso aqui algumas outras vezes, né? Então, vou reforçar isso aqui com vocês, ó. No conteúdo aqui, ó, às vezes você não encontra a informação aqui na apostila, né? Porque a informação da apostila está meio que dividida, né? Às vezes você não consegue encontrar aí a informação adequada. A adequada você consegue, você não sabe o local exato, né? Então, interpretação de escalas aonde? Vai estar onde? Vou olhar aqui, ó. Isso aí sempre é bom o senhor lembrar, sabia, professor? Oi? Isso aí sempre é bom o senhor lembrar. É, né? Então, Deus aqui, ó, parte de escalas está no capítulo 3, né? O capítulo 3 aqui, ó, vai falar, ó. É o que eu estava mostrando já para vocês aqui, ó. Escala real, que é a primeira que eu fiz lá, é de 1 para 1. Escala reduzida é de 1 para 2. Escala ampliada é de 5 para 1. Então, aqui no nosso caso aqui, ó, quais os tipos de escala que a gente tem aqui? São todas de redução, né? O que significa uma escala de redução, professor? Vai estar falando isso aqui também, ó. Escala natural, escala de redução, é aquela em que a representação gráfica é menor que o tamanho real, ou seja, 1 menor que n. Um exemplo é a planta baixa de uma casa em centímetros na escala 1 para 50. Quer dizer que 1 centímetro vai equivaler a 50 centímetros na prática, né? A escala de redução, tudo bem? Então, aqui vai falar esses procedimentos, ó. Aqui, ó, uma escala de ampliação, de 5 para 1, né? A gente sabe que quando o número maior está do lado de cá, é uma escala de ampliação. Então, essas informações estão aqui, ó, na apostila. Tudo certo? Então, vou explicar o passo a passo aí com vocês, com relação à nossa atividade. Aqui vai falar um pouquinho sobre razão e proporção, procedimentos de cálculos aí entre razão e proporção, regra de 3, né? Então, isso aqui é para vocês se divertirem aqui. E aqui vai falar do escalímetro, né? O escalímetro, que é um dispositivo não, é uma ferramenta, né, de medida, um instrumento de medida, que é justamente para poder fazer o quê?
fazer essas conversões aqui, ó. Quantos centímetros aqui, por exemplo, né, de acordo com a escala que eu for usar, eu vou ter na prática, né? Então, o escalímetro ele vai servir nesse sentido. A gente vai fazer uma atividade com ele aí também. Tem alguém querendo fazer uma pergunta, pessoal? Carlos? Carlos quer perguntar? Ah, tá. Então, pessoal, na apostila tem aqui, mas na plataforma também já tem o conteúdo estruturado. Então, você vem aqui, ó, conteúdo do curso, tem aqui, ó, conteúdo, entra, desafio 3, parte de interpretação de escalas, né? Então, aqui, ó, vai mostrar pra gente o real de 1 para 1, que foi a que eu fiz aqui com vocês, né? Então, eu fiz de 1 para 1 aqui, ó. 40 metros, transformei em milímetros, centímetros e quilômetros. Tudo bem? E agora, tem as escalas reduzidas, que é a que a gente vai fazer, né? De 1 para 2 e de 2 para 1. Na escala reduzida, quer dizer que fez o quê? Houve uma redução, né? Então, aqui, por exemplo, cada centímetro aqui vai equivaler a o quê? A 2 centímetros na prática, né? Ele está o quê? No desenho, está reduzindo o valor, certo? Então, é isso que a gente vai mostrar. De 2 para 1 é o contrário. Quer dizer que a cada, vamos dizer assim, centímetro, aqui, 1 metro, vamos colocar metro. A cada metro que eu tenho aqui no desenho, na prática, eu tenho o quê? 2 metros. Então, isso aqui é uma escala de ampliação, certo? E aí que vai continuar, né? O numerador com valor 1 indica a distância no desenho, e o denominador com valor 50 indica a distância real em centímetros, metros ou a unidade de medida correspondente, né? Então, por que não tem unidade na escala? Porque vai depender, né, do que é, do tipo de desenho, né, sei lá, da escala que eu estou utilizando, certo? Mas, geralmente, quando a gente está tratando de desenho aqui, né, a gente utiliza bastante o quê? Os centímetros e milímetros, né? Por quê? Porque os valores aqui, ó, que a gente tem, geralmente são, né, aqui dos croquis aqui, ó, são de centímetros e milímetros, né? Geralmente centímetro, tratando-se de projetos de redes, é centímetro. Tudo bem? Então, vou continuar aqui. Aí vai falar como que você usa a escala, né? Como que você usa a escala de redução? Vai falar aqui pra gente, será? Aqui vai falar da régua graduada, né? Aqui já vai falar, os postes instalados na rua estão com um vão de 30 metros. Aqui já é um outro valor. Tá vendo que às vezes falta uma padronização? E na escala de 1 para 100. Isso quer dizer que o vão padronizado pela distribuidora é de 30 metros. Lá na atividade já estava falando que era 35, né? E a escala utilizada é de 1 para 100. Quer dizer que cada centímetro, né, no desenho vai equivaler a 100 centímetros ali na prática, certo? Então, é a escala de redução, né? Certo? Então, aqui a gente tem o valor real no desenho e aqui o valor real na prática, certo? Então, pessoal, a gente pode, por exemplo, aqui, ó, representar as distâncias nessa escala significa dizer que a cada 1 centímetro que você mede no papel, no plano real, equivale a 1000 metros, certo? Então, aqui, ó, na verdade, a escala, né, da régua, né, ela está convertendo o quê? Centímetros para metros, né, ou 1000 milímetros. Logo, os 3 centímetros corresponde a 30 metros ou 3000 milímetros, certo? Então, a gente vai fazer o quê? O processo contrário, né? A gente vai converter aqui, ó, a gente vai converter aqui do real, né, no caso aqui, ó, o valor real, para o valor que a gente tem no desenho, certo? E assim a gente vai fazer as duas conversões aqui, né? Mas aqui, basicamente, a gente vai só precisar o quê? Dividir o valor real, né? No caso aqui, ó, os 40 metros, pelos fundos da escala, para poder obter aqui, ó, os valores em metros, em milímetros, e depois a gente vai fazendo as conversões. Tudo bem? Então, para obter o valor em metro, vou fazer o primeiro aí com vocês, ó. Deixa eu ver se aqui vai ter mais alguma informação sobre o procedimento aí, ó. Aqui vai falar de desenho técnico, vai falar do escalímetro, né? Os valores 0 e 1 representam 1 metro na medida real, né? Então, aqui, ó, do escalímetro, é importante isso, né? Que aqui, ó, dependendo da escala que você utilizar, né? Ele tem escala de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50. Cada valor aqui, ó, vamos dizer assim, cada graduação dessa aqui, cada graduação completa aqui, ó, equivale a 1 metro, né? No caso, na prática, certo? Aí vai depender de escala para escala. No caso aqui, ele está na escala de 1 para 20, certo?
Então, cada centímetro aqui, ó, vai ter um valor referente na prática, certo? Enfim, o procedimento de utilização do escalímetro é mais para quem? Para quem vai fazer projeto, né? Nosso interesse aqui mesmo é só para resolução aqui da nossa atividade. Então, vamos lá. De 40 metros, na escala de 1 para 25, quanto que eu tenho esse valor real na prática? Basta eu fazer o quê? Pegar o valor 40, que é o valor real, né? 40 metros, e dividir pelo quê? Pelo fundo da escala aqui, que no caso é 25. Então, vem aqui, ó, divido por 25. Dá quanto? 1,6. Então, na escala de 1 para 25, os 40 metros vão ser equivalentes a 1,6, certo? E aí agora, né, depois que você faz a divisão aqui, vamos fazer todas as divisões, depois a gente faz as conversões, tudo bem? Todo mundo entendeu por que que eu divido aqui pelo fundo da escala? Porque essa aqui é uma escala de redução, né? Então, na escala de redução, o valor real, né, no caso no desenho, vai ser menor do que na prática, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, 40. Na escala de 1 para 50, vai reduzir ainda mais, né? Vamos ver quanto é que dá? Vou mostrar aqui, ó. 40 dividido por quanto? Por 50, que é o fundo da escala lá, né? 0,8, certo? Então, ó, é o menor ainda. Por quê? Porque aumentou, no caso aqui, a escala. Se aumentou a escala, eu acabo diminuindo a medida real. Isso aqui é justamente para a gente saber qual a escala adequada para poder usar, né? Então, Professor, oi, pode falar. o 1 sempre vai ser o número base. O que Sim, tiver à direita, o que tiver à direita vai ser redução, o que tiver à esquerda dele vai ser ampliação. aumento, ampliação. Exatamente. Tá bom. Exatamente. É isso. Tá, Jó. Certo? Então, aqui, por exemplo, ó, 1 centímetro, né? 1 centímetro no desenho vai equivaler a quantos metros na prática, aqui no nosso caso? Nessa escala de 1 para 50 vai ser 0,8, certo? Então, é isso. É por isso que, dependendo do valor da escala, vai mudar o valor do quê? Da medida real, certo? Então, aqui a gente está usando 40 metros como base, mas em diferentes tipos de escala vai mudando os valores, entendeu? É isso aí que tá acontecendo. Vou fazer a próxima aqui, ó. 40, que é a padrão, né? Dividido por quanto? Por 100, que é uma escala de redução, 0,4, certo? A próxima, 40 por 125. 40 dividido por 125 é igual a 0,32. E assim sucessivamente, ó, 0,32. 40 por 200. Vocês querem que faz todas ou já pode ir fazendo as outras aqui? No caso, as conversões. Todo mundo entendeu? Pode fazer. Pode fazendo as Pode conversões? fazer. Precisa fazer um por um, não, né? Não. Então, beleza. Não. Então, ó, depois que você obtém o valor em metro, que é o valor real, aí você faz o quê? As conversões, porque as conversões são baseadas nesse valor real aqui, que é o metro, certo? Então, 1,6 metros é quantos milímetros? Eu pego esse valor aí, multiplico por 1000. Se você estiver na dúvida, ó, para converter metros para milímetros, você faz o quê? Eu vou até escrever aqui na frente, ó. Você multiplica. Metros para milímetros, você multiplica. Multiplica por 1000. De metros para centímetros, você faz o quê? Multiplica por 100. Bem, Porque centímetros é 10 a menos 2. De metros para quilômetros, você faz o quê? divide. Divide por 1000, né? Com isso aqui, ó, já dá para fazer tudo. Só começar a fazer as continhas aí. Então, ó, 1,6 vezes 1000. Isso aqui eu estou fazendo só para dar quanto? 1.600. Então, você vem aqui e escreve 1.600. Certo? 1,6 em centímetros é quanto? 160. Você acha que de cabeça já, né? 1,6 dividido por 1000. Vamos ver quanto zero que vai aparecer? 1,6 dividido por 1000, para saber o valor em quilômetros, é quanto?
0,0016. Você vem aqui e coloca 0,0016. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Quer que faz mais um? Como foi? Sim. Entendi. Não, tudo entendido. Pode continuar? Vou fazer só mais um Tranquilo. aqui. Hein, professor? Então, no caso, então, você só vai fazer a divisão pela escala só a primeira em metros, depois você vem multiplicando por Justamente. 1000 Exatamente. e por... E por 100, depois divide por 1000. Então, essa primeira aqui eu fiz de 1 para 1, justamente para mostrar isso aí para vocês, né? Que às vezes, se fazer a divisão direta aqui, vocês não entendem nada, né? Por isso que eu fiz essa primeira aqui, ó, justamente para mostrar o valor real e depois ir fazer as divisões. Entendeu? Tá Fazer aqui, tranquilo. só para ver quantos quilômetros vai ter aqui, ó, quantos zeros tem? 0,8 dividido por 1000. Professor, nessa minha folha aqui não saiu metros, não. Oi? Na minha folha não saiu metros. Qual folha? Na folha que eu imprimi dessa atividade. Não saiu essa aqui, não. Não saiu o valor em metragem. Essa daí mesmo que o senhor tá aí, ó. Ah, então deve ter desconfigurado aí na hora de você Só imprimir. saiu o valor em milímetro, centímetro e Não, mas essa coluna aqui, ó, é, eu adicionei agora, né? Por quê? Para poder justamente ter esse valor padrão para a gente ir fazendo essas conversões. Realmente, a tabela original de vocês não tem essa coluna aqui, né? Os valores que vocês precisam preencher são esses aqui, né? Eu adicionei essa coluna aqui justamente para poder facilitar esse processo de interpretação de vocês, entendeu? entendi. Porque essas continhas aqui de divisão, vocês precisariam fazer a parte e colocar aqui só os valores em milímetro, centímetro e quilômetro. Entendeu? Entendi, professor. Então, o que vocês precisam aqui, ó, vou até excluir aqui, né? O que eu excluí? Excluir células, vou excluir a coluna. Os valores que vocês precisam preencher são esses aqui, né? Mas se eu viesse e já jogasse esses valores direto aqui para vocês, vocês não iam entender. Por isso que eu adicionei mais uma coluna aqui, ó, justamente para poder auxiliar na interpretação de vocês. Certo? Tipo, certinho. Não, beleza, então. E aqui vocês continuam, né? 0,4 metros, aí depois vocês convertem para milímetros, para centímetros, para quilômetros. Posso dar continuidade aqui? Falar do último? Acho que só falta um, né? Ah, aqui falta um. Preencher o formulário com os... Preencher o formulário com os dados corretos para vão básico entre os postes 1 e 7, conforme o croquis apresentado. Então, aqui é o mesmo que a gente fez aqui, ó, só que vai ser outra medida. Vai ser quanto? Entre os vãos 1 e 7, qual que é a medida total? Vou mostrar aqui no desenho. A gente já fez aqui, ó. Já fez aqui, na verdade. Ó. Medida total 210. 210 metros. Então, vou copiar aqui, ó. Fazer o mesmo que eu fiz aqui no exercício anterior. Vou adicionar uma coluna aqui para ajudar na interpretação de vocês. Mas aí, na prática, né, na resolução de vocês, vocês vão preencher só esse lado de cá. Eu adicionei aqui uma coluna para poder justamente ajudar vocês. Ctrl V. Aqui eu vou colocar os valores em metros. Então, ó, o vão básico entre os postes 1 e 7, ele tinha falado aqui, ó, que era 35, lá ele falou que era 30. Vamos colocar o valor de 210 aqui, que eu acho que é... Vamos colocar o vão básico total, né? Que é o valor que a gente já tinha usado lá, que é 210 metros, né? O vão básico entre os postes 1 e 7 aí. 210 metros. Na escala, né? Falta a escala aqui de 1 para 1, que eu vou fazer o mesmo lá. Vou inserir uma linha aqui acima. Escala de 1 para 1. Vocês não têm necessidade, viu, de colocar essa escala de 1 para 1 aí para vocês. Eu estou colocando aqui justamente para ajudar aí na interpretação. Realmente faltou, né? Eu acho que poderia ter acrescentado ela aqui. Porque esse material vem padronizado do Senai, mas dependendo, às vezes, é conveniente fazer aqui algumas alterações. Vou passar aqui para baixo, que fica melhor. E aqui, pessoal, é da mesma forma. 210 metros é quantos milímetros? 210 mil. 210 metros, quantos centímetros?
202.021. Colocar mais 2 zeros aqui, né? Fica 21 mil, certo? Em quilômetros, 210 metros. Eu venho aqui, ó, divido por 1.000. Dá 0,21, mas eu vou dividir só para vocês verem. 210 dividido por 1.000. 0,21. Então, o valor é em quilômetro. Na escala de 1 para 1, é isso, certo? E aqui, ó, você vai fazer o mesmo procedimento, né, que a gente fez aqui, né? Então, valores em milímetro. Você faz o quê? Multiplica por 1.000. Valores em centímetro. Você vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Valores em quilômetro, você vai o quê? Dividir por 1.000, certo? Então, vou colocar aqui os valores em metro, né, para vocês, que aí depois eu vou excluir essa coluna e depois vocês só expressam esses valores em milímetro, centímetro e quilômetro. Tudo bem? Então, ó, 210 dividido por 25, a gente vai descobrir quanto que é o valor em metros. Ó. 210 dividido por 25, fica quanto? 8,4. 8,4. 210 por 50. Vou fazer aqui com vocês. Ó. 210 dividido por 50. Fica quanto? 4,2. 4,2. 210 por 100. Fica quanto? 21. Isso aqui não precisa fazer não, né? Ou precisa? Todo mundo sabe, né? 210 dividido por 100 dá 21, sim ou não? É 2,1, não? 2,1? Muito bem. Você está esperto, hein? O professor, quando erra a conta, fala que você está esperto, né? 2,1. Vou fazer aqui, né? Para acabar com as nossas dúvidas. 2,1. 210 dividido por 100. 2,1. Muito bem. Vocês estão atentos aí. É o Anderson, é que está atento aí? É o Anderson? Eu tô atento, mas não foi eu que falei, não. Quem que é o Marcelo? É o Marcelo. Ah, o Marcelo é o cara. Já trabalha na área já, Marcelo? Não, eu trabalho com matemática. Ah, muito bem. Por isso que você está atento aqui às nossas conversões, né? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem pegar a monitoria de matemática aí com um colega de vocês, ó. Cadê? É o Marcelo. Só chamar ele lá que ele ajuda vocês com matemática, viu? Vai ser na hora. O que mais cai aqui é cálculo. Não, só nessas primeiras aqui. Depois vocês vão ver que não tem cálculo, não. Beleza. Bora continuando, então. Então, qualquer coisa, vocês falam com o Marcelo aí, se nós errar as contas aqui, viu? 210 dividido por 125. Ele fez esse conto de cabeça, né? Por isso que ele fica aqui atento para ver se o professor está esperto. Dividido por 125. 1,68. 1,68. Para 200. 210 por 200. Vamos ver quanto é que dá. Eu fiz engenharia, mas pensa num cara em negação para fazer conta de cabeça, sou eu. 200 dividido por 200. 1,05. Ou fala que faz engenharia só para pegar diploma, né? Em certos casos, dependendo, realmente é. Porque não muda muito a dinâmica do cérebro, não. 210 por 1.000. 210 dividido por 1.000. 0,21. Tem hora que complica mesmo. 0,21. Tem hora que complica mesmo. Tem hora que você fica perdido. Quantos zeros você tem que pôr depois da vírgula? 5.000. Nessas horas até o matemático precisa da calculadora, né? 210 dividido por 5.000. Então, o mais difícil a gente terminou, que é os valores em metros, 0,042. 0,042. Ó, tem um zero a mais, ó. Ou só um zero depois da vírgula. 210 dividido por 5.000. É isso, pronto. Temos os valores em metros. Agora é só converter. Vou converter só o primeiro aqui, depois vocês fazem as outras conversões. 8,4 metros. Vou colocar aqui um metro só para vocês diferenciarem também, né, na hora da prática aí. Isso aqui é tudo em metros. Essa coluna não vai estar aí no documento de vocês. Eu pus aqui justamente para poder auxiliar vocês a encontrar os outros aqui. Então, 8,4 vezes 1.000, fica quanto? Nosso matemático aí fica 8.400. 8.400. Muito bem. Vou pegar no seu pé agora, o Marcelo.
Milímetros. Aqui é centímetros. 840, essa eu sei. 840 centímetros. E quilômetros. Essa tem que fazer conta. 0,084. Quantos zero depois da vírgula? 2. Oh, pois foi 8 aqui. 0084. Tá. Vocês querem que confere ou vocês confiam no Marcelo? Vou confiar no Marcelo, então. Certo? Isso aqui, ó, porque você anda casa com a vírgula. Conferir. Então vamos conferir. Ó, então eu vou pegar 8,4 e dividir por 1000. 0,0. Tá bom de conta mesmo. Certo? Então, pessoal, só continuar fazendo aí. Beleza? Não vou fazer tudo, vou fazer mais um, né? Então, os que tem vírgula aqui, ó, fazer esse último aqui, porque ele vai aparecer mais zero aqui pra gente. 0,042 metros. É quantos milímetros? Só multiplicar por 1000. Né? Então, a gente vai andar 3 casas com a vírgula. Então, vai ficar 42 milímetros. Certo? Então, se eu pego 0,042 vezes 1000, eu tenho 42 milímetros. 0,042 vezes 100, vou andar 2 casas com a vírgula. Eu vou ter 4,2 metros. Ou centímetros. Estou transformando metros para centímetros. Certo? E agora eu vou dividir. Agora vai aparecer um monte de zero. Então, agora eu preciso da calculadora. 0,042 metros dividido por 1000 para saber quantos quilômetros que eu tenho. Dividido por 1000. É igual a 0,00040 depois da vírgula. 0,1234. 0,42. Isso aqui é o quê? Quilômetros. Tranquilo? Beleza. As outras aqui vocês conseguem fazer? Na boa. Sim, tranquilo. Vocês anotaram esses valores aqui em metros? Sim. Tá. Depois qualquer coisa, se não tiver anotado, depois vocês fazem as contas. Lembrando que tem que pegar o valor real, que no caso que a gente usou, né, 210, que é o vão do que entre os postes 1 e 7, o vão total, né, o vão básico entre os postes 1 e 7, e dividimos esse valor pelo fundo aqui da escala, né, e obtemos os valores em metros, e depois fizemos as conversões para milímetro, centímetro e quilômetro. Tranquilo? Vamos ver o que tem mais para fazer aqui. Oi? Certinho, professor. Tá bom. Vamos para a última, então, que aí, ó, resolvendo a última, as webs dos dias 12 e 17 só fica para dúvidas, certo? Então, finalizar aqui, ó, a web está sendo gravada, vou disponibilizar lá para vocês no AVA, né? Para quem vai assistir gravado aí depois, o passo a passo está aqui, né? Ou quem quiser rever a web para poder fazer as atividades aí, né? Vai estar à disposição aqui também, tudo bem? Para quem já fez e viu que às vezes, não, senhor, eu fiz errado, pode fazer o reenvio? Pode fazer o reenvio, né? Então, algumas pessoas já enviaram, vou ver que algumas, né? Não vou mostrar o nome, né? Porque senão vocês vão pegar cola com um coleguinha aí. Então, vou mostrar aqui, ó. Algumas pessoas já enviaram a SAP de sistema de medida, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Pode falar 8 pessoas. Hã? o nome das pessoas? Ou não? E que tá errada? Eu acho que a que eu mandei, a minha tá errada. Eu posso reenviar então de novo. Pode reenviar. Eu vou considerar todos os últimos envios aqui. Falta só corrigir uma. Dos 8 que enviaram, só falta corrigir uma. Certo? Então pode anotar de todos. Se eu falar meu nome, o senhor vai saber ou não? Você vai falar seu nome para? Carlos. No caso, o senhor pode falar a nota ou não? Eu tenho que refazer. Não, para você ver sua nota, aí você precisa acessar aí na plataforma. Vai que foi uma nota ruim, né? Aí seus colegas aí vai ficar te zoando depois. Ah, tá. Então, aí não pode fazer isso aqui, tá bom? Então, aqui na plataforma, para quem eu já corrigi a atividade, eu já dei o feedback e a nota aí para vocês. Tranquilo? Beleza, então, professor. Oi? Eu vou reenviar também, professor. Vou reenviar também a minha. Não, beleza. Mesmo às vezes vocês tiraram nota boa, assim, né? Dependendo, vocês verem que é importante vocês fazerem essas correções, né, com os valores, porque às vezes você representou de uma outra forma, né? Mas mesmo assim eu considerei, né? Então é importante que vocês enviem aí, né? Vocês verem que tem a necessidade de enviar de forma correta, tranquilo? Vamos para a última aqui então, pessoal, para a gente matar isso aqui. A pau.
aplicando medidas e símbolos em circuitos de rede, substituindo itens. Simbologias escritas para inclusão e exclusão de materiais e equipamentos. Primeiro, veja os exemplos de como preencher uma tabela. Exemplo, retirar o transformador e instalar um novo transformador. Na tabela ficará da seguinte forma, né? Esse procedimento, esse croquis aqui, né? Qual transformador que vai ser retirado, né? Onde é que ele vai ser reinstalado, né? Ó, retirar o transformador, instalar um novo transformador. Provavelmente vai ser no mesmo lugar, né? Porque não tem nenhuma outra consideração aí. Então, ó, na tabela, né, do projeto, na tabela da informação, como que vai ficar esse procedimento de retirada e instalação de um novo transformador? Vai ficar assim, ó, poste número 1, que é o poste onde vai ser retirado o transformador, projetado ET-1A, que no caso aqui, ó, é o que vai, no caso, o projetado, deixa eu ver aqui, peraí, cadastrado é o que está lá, né? Então, cadastrado é esse aqui, ó, ET3A, é o que está, no caso, instalado, o que vai ser instalado, na verdade, né? Então, aqui realmente, às vezes, confunde projetado com instalado. Projetado é o que você vai colocar no lugar do que está cadastrado, certo? Porque o projeto é o que você precisa executar, né? Então, aqui, às vezes, esse xzinho confunde, né? Então, projetado aqui, por exemplo, ó, é o que, aqui o poste que a gente vai retirar, né? Então, aqui, por exemplo, ó, acho que até ficou dúbio aqui essa questão. Deixa eu ver se tem como editar aqui, porque o correto mesmo é que esse tracinho tivesse aonde? No ET3A, né? Por quê? Porque essas informações aqui, ó, projetado e cadastrado aqui para a gente, é o que já está lá na prática, né? Todas as informações de itens cadastrados é o que já está na prática, né? Então, aqui como eu iria fazer o quê? Retirar um que estava, no caso, já cadastrado, que é o ET3A, eu iria o quê? Instalar o novo, que é o ET1A, né? Então, esse xizinho aqui, né? Vou tentar editar essa imagem aqui, porque provavelmente isso aqui, ó, às vezes vem de, né, material pronto lá do pessoal, e às vezes vem esses equívocos aqui, ó. Então, esse xizinho é realmente do que você vai o quê? Você vai retirar, né? Então, basta a gente fazer o quê? Inverter aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, essa informação aqui, ó, do lado de cá, e essa informação aqui, ó, do lado de cá. Agora vai ficar certo. Pronto. Não precisa nem mudar o desenho. Então, bora lá. O cadastrado é o que já existe lá, que é o ET1A. Agora ficou certo. Então, o ET1A já existe. E ele vai ser o quê? Removido. O ET3A, que é o projetado, é o que vai ser instalado. Certo? Agora sim, agora a informação ficou correta. Tudo bem? Então, excluído ou acrescentado. Então, retirar o. Agora vai mudar aqui, ó. Retirar o cadastrado, né? O cadastrado é o que já existe. E instalar o quê? O projetado. Agora faz mais lógica. O projetado, né? Até o próprio exemplo aqui do negócio estava errado, né? Então, aqui, ó. Eu vou, na verdade, atualizar esse documento, né? Com essas informações corrigidas e vou colocar lá para vocês também, né? Porque a lógica é realmente essa, ó. Você tem que retirar o que está cadastrado, o que já existe lá. No caso é quem? O ET1A. E vai o quê? Instalar o projetado, que é o ET3A. Tudo bem? Então, vou atualizar lá para vocês essa folha resposta aqui com o exemplo correto. Tudo bem? E aqui, ó, veja as indicações. O X é justamente para poder retirar o quê? O poste, certo? Então, deixa eu ver se vai ter um outro croquis aqui. Deixa eu ver. Acho que essa informação aqui está referente ao projeto. Deixa eu ver o projeto aqui inicial. Deixa eu ver, esse projeto inicial aqui não tem nenhuma. Deixa eu ver aqui no conteúdo. O conteúdo de vocês aqui vai ter alguma informação, assim eu espero, né? Conteúdo aqui, ó. A gente está fazendo o quê? O último desafio lá, o desafio 4. Aí, ó, no desafio 4 fala a respeito, né, das representações simbólicas, interpretação de desenhos, né? Então, aqui vai falar, os símbolos indicam que existe poste número 23,
né? Aqui, ó, P23, quer dizer que é o poste número 23, com rede primária, por isso que é P. Circuito trifásico, por isso que tem um 3 entre parênteses. Chave faca com abertura em carga, no caso, por isso que tem CF. São separados por ponto e vírgula os componentes e acessórios da rede. Então, ó, cada item desse aqui, ó, é um componente. Então, aqui tem o item 23, tem o item P23.3 e tem o item CF. Então, são três itens, são três componentes da rede aqui no caso, né? Que vamos dizer assim, esse elemento aqui está simbolizando para a gente, né? Ó, a marcação em X sobre os componentes significa retirada da rede ou circuito elétrico, certo? Por isso que aqui, ó, estava errado, né? Aqui o lugar aqui das nossas indicações aqui do exemplo, né? O X indica o quê? O lugar da retirada. Então, a gente vai retirar o que já está cadastrado, né? Então, aqui estava invertido realmente, certo? E outras informações. A marcação em X sobre os componentes significa retirada. No exemplo, são retirados os postes e acessórios. Na sequência, você verá a representação simbólica dos materiais instalados a que devem ser retirados. Então, aqui, por exemplo, ó, substituir o poste 15 de ferro, código 15, por outro poste concreto armado circular de código 14, certo? Aqui vai falar um pouquinho dos diagramas. Deixa eu ver se tem mais uma informação aqui. Então, aqui vai diferenciar o diagrama unifilar, essas informações que são importantes, né? Então, unifilar, diagrama funcional, diagrama multifilar, diagrama de distribuição de energia, né? Então, isso aqui tá meio bugado aqui na hora de ver o de distribuição de energia, mas os outros estão vendo tranquilo, né? Não sei se você vai acontecer isso aqui também, né? Então, às vezes tá bugado aqui a plataforma, né? Eu vou tentar diminuir aqui o zoom, talvez melhore. Ah, era o zoom, tá vendo? Às vezes fica zoom demais e o negócio buga aqui. Então, vou passar aqui para baixo, ó, diagrama de elétrico de distribuição. Então, aqui vai ter um exemplo de diagrama. E aqui vai falar de um livro. Quais as páginas do livro você precisa estudar para poder falar sobre esse assunto, certo? Aqui vai ter uma atividade em grupo, né, para falar sobre as simbologias escritas e tal. Aqui, ó, sobre o último desafio, né? Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui sobre o último desafio. Essa atividade consiste em substituir os itens listados abaixo por suas formas simbólicas gráficas. Poste número 3, ó, existe uma estrutura primária P1, uma estrutura secundária S43 e um poste código número 18, que será substituído por um número 23. Então, são essas três estruturas aqui, ó, que a gente vai precisar colocar onde? Lá na tabela, né? Aqui na folha resposta de vocês, né? Deixa eu ver se tem essas informações, ó. 23, P23.3 e CF. Deixa eu ver se é essas mesmas informações aqui, ó. 23, não, só, aqui, ó, 23, que é o número do poste, P23.3, ó, poste 23, e ele, entre parênteses, esse 3 aqui significa pra gente o quê? Vocês lembram lá? Vou mostrar aqui de novo, ó, interpretando os desenhos, ó, o número que está entre parênteses significa que ele é um circuito do tipo o quê? Trifásico, certo? Então, ó, poste 23.3, trifásico, certo? Com chave faca, que possui, né, chave faca com abertura em carga, CF, né? Então é o mesmo exemplo aqui, né? Então vamos lá ver o que a gente precisa fazer, ó. Atividade em grupo. Então bora lá. Vou copiar esses três postes aqui, porque é o que a gente vai precisar fazer a solução lá da questão, né? Faltou essa informação aqui também na folhinha resposta, né? Faltou não, tá aqui, né? Eu que não passei batido, né? Tá aqui, ó. Primeiro poste, né? Vou copiar. Precisa poste número 3, número 5. É porque aqui tinha as letrinhas que acabaram atrapalhando. Primeiro poste aqui, ó. Qual poste que é? Aqui tá poste número 3, depois tá falando poste número 23, tá vendo? Que até o próprio documento aqui tá faltando algumas informações. Então, aqui é poste número 23. Aqui é um poste... Peraí, não, é poste número 3 mesmo. É porque o que já existe lá é o número 23. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai ver o que é projetado e é o que é cadastrado. Lembrando que o cadastrado é o que já existe lá, né?
Então, por exemplo, aqui, ó, qual o poste que já existe lá? A gente tem um poste, né, na verdade, que é o poste número o quê? P, poste 23. Não, esse é o que será substituído por um número 23. Boa, né? Nem tô interpretando o leio. Vamos ler. Poste número 3. Existe uma estrutura primária P1, uma estrutura secundária S43 em um poste, né, código número 18, que será substituído por um número 23. Então, o número 23 é justamente o projetado. Então, o projetado é P23. 23. Muito bem. E o que existe é o 18. Muito bem, vamos terminar de ler, né? Poste número 5. Existe uma estrutura primária, P3, uma entrada exclusiva em um poste código 21, que será substituído por um número 23, retirar a entrada exclusiva. Cadê o número 18? Aqui nesse texto não tem. Está lá no ambiente aqui do AVA, né? Então, tá vendo que tá tendo esse conflito aqui das atividades, né? Então, para o pessoal que já enviou, né, eu vou ter que fazer as correções aqui, ó. O texto que é importante a gente considerar é esse aqui, ó. Esse texto aqui, ó, ele tá equivocado, né? Nem tinha me atentado para esses detalhes aqui, ó. Então, vou desconsiderar esse aqui, ó, e vou considerar esse aqui, ó, porque aqui nem fala do poste, ou fala do poste 18? Fala aqui, né? Número 18, ó. Poste 18. Na verdade, é a mesma informação, né? Se eu só comparar aqui. Poste 23, 3, P3, P3. Não, tá igual, né? Isso aqui, realmente, eu que tô tendo web aqui desde cedo, nem tô raciocinando mais. Ó. Deixa eu só pegar aqui, apagar, porque as informações que estão lá no AVA são as mesmas que estão aqui na folhinha resposta. Mas essa aqui anterior realmente estava errada. Essa aqui, ó, da simbologia aqui, ó, do local do projetado e do cadastrado, realmente estava errado, né? Eu vou colocar a folhinha corrigida lá para vocês. Então, vamos aqui. O cadastrado, então, é o P18. Me ajudem aí quem já fez, né? Para poder não passar nenhuma informação errada aí para os coleguinhas, né? Será substituído pelo 23. Então, o projetado é o 23, o cadastrado é o 18. O poste é o qual? Número 3. Esse está certo, né? Para quem já fez aí. É isso mesmo, pessoal? Quem já fez aí? É, né? Então a gente está analisando. Você está indo por aqui também? Eu estou indo pelo que está escrito aí, ó. Poste número 3. Tá aqui, poste número 3. Isso. Qual que já existe? Já existe o que está cadastrado. É o P18. Certo? O que a gente vai inserir é o projetado. Então, ele vai ser substituído por um número 23. Beleza. Então, agora a gente vai copiar esse textinho aqui, né? E vai colocar aqui, ó. Item excluído ou acrescentado. Então, ó, retirar o cadastrado, que é o P18, né? E vai fazer o quê? Instalar o projetado, que é o 23. Certo? Então, ó, existe uma estrutura primária. Como que a gente vai representar essa estrutura primária? Isso aqui é importante também, ó. Então, a estrutura primária aqui, ela é representada pelo... Vou colocar aqui, ó, de novo. Voltar aqui, ó, interpretar os desenhos. A primeira informação que tem é o quê? É o número do poste, né? Então, até então, o poste que existe lá, ó, é o quê? É o poste 18. Então, aqui é o número do poste. Ponto e vírgula. Que mais? Na frente aqui a gente tem o quê? A gente tem o código e o tipo de circuito. Então, olha lá, é um P18 trifásico, né? Então, vou colocar essa informação aqui. Então, ó, P18, que é o poste 18, né? Que já existe lá. E ele é trifásico também, porque geralmente a rede que a gente trabalha é a rede trifásica. E a outra informação é o quê? Que tem a estrutura secundária, né? A estrutura secundária é o qual? S43, né? Aqui no nosso caso, no exemplo, que era uma chave fusível. Mas nesse aqui específico, a gente tem uma estrutura secundária. Só o que é estrutura secundária, né? Não faço nem ideia disso, né? Quando a gente for ver fundamentos de redes, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai ver, certo? Isso aqui é justamente para poder começar a inculcar em vocês essas definições, ó. Então, para representar um poste, primeiro você coloca o número dele, né? Depois o código e depois as estruturas que tem, né?
seja ela chave fusível, seja uma rede secundária, né? Porque às vezes a gente tem poste que tem rede primária, mas não tem rede secundária, tudo bem? Então, esse primeiro aqui a gente patinou um pouquinho, né, para poder fazer. Falar a gente e eu aqui também junto com vocês, né? Vamos pro próximo, fazer junto aqui, ó. Poste número 5. É esse aqui. Ângelo, Oi, pode falar. eu só não entendi por que identificou que ele é trifásico. Onde é que identificou isso? Então é porque assim, geralmente as redes que a gente tem, né, isso aqui foi escolha minha, né? Aqui não está falando que ele é trifásico, foi eu que determinei por conta minha aqui, justamente para poder citar essa questão do 3 aqui entre parênteses, certo? Mas aqui no documento mesmo não falou nada que é trifásico não, Ah, tá certo? bom. Beleza? Mas obrigado aí por perguntar e esclarecer isso aí. Porque aqui, por exemplo, a gente tem duas estruturas primárias. Uma estrutura primária do tipo P1, né? No caso aqui do poste número 3, e tem uma outra estrutura primária do tipo P3. Essas classificações aqui, P1 e P3, eu vou explicar para vocês na UC específica de fundamentos de redes. Né? Quando a gente finalizar esse módulo básico, né, aí a gente vai começar a diferenciar os tipos de estrutura. Estrutura primária, estrutura secundária, tudo bem? Então, por isso que agora eu não vou falar sobre o que é o P1, o que é o P2, P3, né? Então, agora é só a questão da interpretação aqui do que vai ser retirado do projeto, né? O que vai ser retirado da prática e do que vai ser inserido no projeto. Tudo bem? Vamos fazer aqui o segundo poste, ó. Então, poste número 5, né? Existe uma estrutura primária P3, uma entrada exclusiva em um poste código número 21, que será substituído por um número 23. Então, o que já existe é qual? O que já está cadastrado é um 21. P21. E o que vai ser inserido, É o substituído por um 23, é o P23. Muito bem. Então, a mesma coisa. Essa informação, retirar o que está cadastrado, que é o 21, e substituir por um 23, certo? As informações desse poste que já existe lá, ó, do cadastrado, a gente primeiro coloca o número, ponto, vírgula, coloca o código dele, P21, coloca se é trifásico ou monofásico, né? No caso trifásico é 3. Se fosse monofásico na zona rural, a gente colocaria 1 para poder indicar que é monofásico, certo? Então vou colocar aqui 3 justamente porque é trifásico. E tem alguma estrutura secundária, chave fusível? Não. Então a gente deixa em branco. Então vai ser só o poste aqui, ó. Não tem rede secundária, né? Então a única informação que vai identificar o poste é essa aqui. Tudo bem? Vamos para a última? Fazer junto aí para a gente matar isso aqui. Ó. Poste número 4. Existe uma chave faca simples que deverá ser substituído por uma chave faca com abertura em carga. Então, o que já existe? Uma chave faca simples. Chave faca, qual que é o código da chave faca? Isso aqui varia de concessionária para concessionária, né? Então, aqui, por exemplo, aqui na concessionária local, a gente chama essa chave faca de SU, que é chave seccionadora. Não me pergunte o U de onde vem, que eu também não sei. Mas o SU significa chave seccionadora. Seccionadora. Na concessionária... Bota um pouquinho aí só. Oi? Bota um pouquinho ela aí. Aí, beleza. Ah, então, ó, aqui ó, a cadastrada é a SU-CF. CFU porque eu estou usando o código aqui da local, certo? Que deve ser substituído por chave faca com abertura em carga. Então, a gente precisa achar qual que é o código, né, dessa chave faca por abertura em carga. Vamos ver se tem algum código aqui, ó. Tipos de diagramas. Provavelmente aqui, ó, na atividade em grupo, nessa tabelinha aqui vai ter, ó. Acho que aqui só baixa o documento que a gente já está respondendo, né? Não vai ter a tabelinha mostrando. Mas aqui, ó, a gente pode pesquisar também, ó, chave faca com abertura em carga. Vou colocar aqui código dessa chave faca. Código chave faca com abertura em carga. Então aqui, por exemplo, na Energisa, a chave faca é conhecida como FC, né? Abertura em carga é justamente, ó, mostrar aqui para vocês no desenho, ó. Chave faca com abertura em carga
geralmente, elas geram um arco elétrico muito grande aqui, né? Então, dependendo, em subestações, isso aqui é só uma curiosidade, né? Essas chaves aqui, elas operam de forma automatizada, justamente para poder minimizar, né, o risco de acidentes aí que possam ter, né, na rede, né, com a pessoa que está executando o procedimento também, certo? Mas aqui, então, como não tem um padrão, né, de código, né, eu vou usar o que tem aqui na concessionária local, né? Então, aqui, por exemplo, ó, vou voltar aqui, ó. Então, ó, o cadastrado, né? Então, a gente vai ter uma chave faca simples, NF, que deve ser substituída por uma chave faca com abertura em carga. Então, a chave faca simples aqui, no nosso caso, ó, é só SU, né? SUNF, porque ela é normalmente o quê? Fechada, certo? E a chave faca com abertura em carga, o nosso código local aqui é SUNA. Por quê? Porque a gente usa aqui também os, como é que fala? Os religadores automáticos, né? Aqui não falou que é um religador automático, só falou que é uma chave faca com abertura em carga. Mas quando a gente tem abertura em carga aqui, de forma local, é esse código aqui que a gente usa. Não precisa preocupar, pessoal, que esses códigos aqui, essas especificações de chave faca, chave religadora automática, tudo isso aqui, ó, vai ser abordado com vocês nessas próximas UCs aqui, ó, que são as UCs específicas do curso de vocês, né? Igual qualidade, saúde e segurança, por exemplo, é uma UC que a gente vai mostrar os EPIs, os EPCs para vocês. Eu vou mostrar na prática aqui, a gente está preparando esses vídeos aqui para vocês, né? Então, vai ter um conteúdo, uma web prática, né, se pode-se dizer assim, desse dia a dia, né? Então, a gente está indo para campo aqui para poder preparar esse material para vocês. Fundamentos de redes também, né? A diferenciação de rede primária, de rede secundária. Então, a gente está preparando esse material aqui para vocês. Tudo bem? Então, essa nomenclatura aqui que eu usei para esse quarto poste foi a nomenclatura que a gente usa na concessionária local aqui de Goiás. Tudo bem? E aqui da mesma forma, ó, item a ser excluído e a ser acrescentado. Então, isso aqui é justamente para poder forçar esse conceito. Sempre o cadastrado é o que vai já estar na onde? Na realidade, na prática. E o projetado é o que você vai inserir, certo? Então, pessoal, com isso a gente finaliza o quê? A atividade, né? A gente preencheu, né? São só 3 postes, né? Então, esse aqui, ó, é a resolução da atividade. Tudo bem? Então, assim, ficou um pouquinho a desejar nessa última parte aqui, justamente por causa dessas correções, né, que tem que fazer aqui na folha-resposta, né, dessas interpretações, mas eu espero que vocês possam ter entendido, né? Quando vocês virem, por exemplo, um projeto de redes, então aqui, por exemplo, um projeto, o X, resumindo, né, o X vai simbolizar o local onde precisa ter uma intervenção, certo? E aqui no código, o X vai ser o que você vai remover, que aqui no caso é o que está cadastrado lá na prática, na realidade, e o que está sem o X é o que você vai instalar, né? Reinstalar, na verdade. Tudo bem? Aqui no caso do transformador, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem outras chaves aqui também, certo? Então, pessoal, eu espero aí que essa web possa ajudar vocês, né, a fazer essas atividades. Então, assim, não é muito difícil de fazer, né? As dúvidas também vão aparecer, né, com relação a outros códigos, às vezes até a própria formatação, né? Aqui, às vezes, pode ser que tenha alguma informação aí que possa ter passado batido, né? Então, eu conto aí com o apoio de vocês para me ajudar também nesse sentido, beleza? De interpretação. Os colegas que têm mais habilidade aí com matemática, né? Com a própria eletricidade, a gente está aqui para poder se ajudar, tudo bem? E aí, uma mão vai ajudando a outra aí, e no final vai todo mundo junto, beleza? Só que eu peço para vocês não desistirem aí no meio do caminho, tudo bem? Com relação ao que foi exposto aqui hoje, vocês ficaram com alguma dúvida com relação a essa parte do cadastrado, projetado, que vai retirar o cadastrado e vai instalar o que é projetado? Com relação a essas conversões aqui de escala, né? Vocês entenderam tudinho certinho? Dá para poder fazer a atividade tranquila?
Sim? Tranquilo, professor. O cadastrado é o que está lá e o projetado é o que você vai colocar, não é isso? Exatamente. Cadastrado é o que já existe. Projetado é o que você vai instalar. Certo? Então, pessoal, lembrando aí vocês, né? Só reforçando aqui, ó. Façam o registro aí, né, da lista de presença, porque para vocês ela é obrigatória, certo? Nossas próximas webs do dia 12, que no caso é a próxima sexta, né? Próxima sexta, 20 e 30, só web de dúvidas. Do dia 17, também só web de dúvidas. Então vai ter web só se você tiver dúvidas, né? Se a gente tiver dúvidas, a gente não vai ter web não, certo? Tá, as dúvidas vocês podem mandar aqui, né? Se alguém mandar uma mensagem aqui, ó, no horário da aula, aí falou, vocês falam assim, professor, abre uma web aí para poder eu tirar uma dúvida com relação a tal coisa. Aí a gente inicia a web aqui para vocês tirarem dúvidas, tudo bem? Mas a priori o conteúdo é esse, né? O Scorm aqui já está disponível, né? Já está todo estruturado aqui, ó, com o conteúdo que vocês precisam estudar para a resolução de cada etapa, né, da situação de aprendizagem. Então, assim, esse Scorm é interessante porque ele já está montado para vocês responderem as atividades, tudo bem? Então, por hoje é isso, né? Espero que possa ter contribuído aí com alguma coisa, né, para vocês, né, resolverem aí as atividades, né? Tá, a nossa próxima UC, né, tá prevista aí para começar dia 19/8, né? Na caso já é a próxima semana, né, a próxima sexta, que é qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Aí a gente vai para outra atividade já, tudo bem? Mas ainda tem tempo para poder finalizar essa aqui, né? Lembrando que essa aqui, ó, sistemas de medida, vou olhar aqui, reforçar a data aqui com vocês, ó. Sistemas de medida vai até o dia 18/8, né? Vai até quinta-feira que vem. Então, vocês têm um fim de semana aí para poder fazer atividade. Tem dia 12 para tirar dúvidas, tem dia 17 para tirar dúvidas, e dia 18 é o último dia da UC. O senhor terminou a UC, posso enviar atividade ainda? Pode, mas como eu já falei, depois do dia 18 vai ser valendo quanto? 80 pontos. Tudo bem? Para poder fazer justiça com quem enviou dentro do prazo aí. Certo? Então façam aí, né? Para quem já enviou, né? Eu vi que aqui, ó, 8 pessoas já enviaram, né? Se quiser refazer algumas informações, né? Quais correções que eu for fazer aqui, podem ficar à vontade. Tudo bem? Vou considerar o último arquivo aqui que vocês enviaram. Beleza? Beleza. Então, pessoal, agradeço aí a paciência de vocês, né? Então, até sexta-feira, né, para quem for tirar dúvidas, ou quarta. Se ninguém tiver dúvidas, a gente se vê lá no dia 18 para poder começar a UC de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Tudo bem? Professor, só uma dúvida. Semana que vem eu não vou estar aqui em Brasília, não. Vou estar em Caxias. Essas aulas eu posso assistir lá. O CI só vai passar nova, então eu vou ter um prazo para entregar depois, né? Sim. As novas vão ter prazo para entregar depois. Ah, então beleza. Que antes de eu viajar, eu vou entregar essas duas que tá. Essa ZAP e essa UC aí. Que o senhor passou agora. Não. Beleza, então. Beleza. Pessoal, encerrar aqui. Até mais para vocês. Bons estudos aí. Até mais. Obrigado. Boa noite. Por nada, boa noite.